Bom, hoje é um dia de alegria, né? Embora no nosso calendário diga que seja o dia dos mortos, na realidade eu tentei pesquisar em todo sentido onde começou essa palavra Dia dos Mortos, né? E só pode ter dois entendimentos. Primeiro, há uma época muito recuada, o pessoal devia trabalhar muito, como eles eram muito trabalhadores. As duas irmãzinhas aí no fundo. Então, talvez eles não tivessem tempo, porque a fadiga era muito grande, o cansaço, porque tudo era muito difícil e tudo muito rústico. Então, provavelmente nessa época o pessoal deixava um dia só para reverenciar ou para se lembrar de quem se foi. Ou os fabricantes de vela se interessaram pelo dia, instituíram, como tem o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança e tudo mais, para fazer o efeito comercial. Nós não sabemos aonde que tem. Olhando os 4 evangelhos, não tem nada disso. Então é algo do homem feito para o homem. Mas deixando isso de lado, é um pequeno esclarecimento. Porque os que foram, eles continuam vivos, muito vivos, ou vivíssimos, né, o superlativo, e nós jamais nos morre, porque Deus, o nosso Pai, jamais separará quem ama por gosto dele. Há uma lei, há às vezes um afastamento, uns ficam, outros vão, e os que vão começam a preparar o caminho de quem deverá ir, e assim a vida desenvolve. Lágrimas, lamentações, revoltas, mágoas dos que foram porque nós amamos, não cabe a nós se nós realmente os amamos. Que cabe a Deus dar e tirar. Ele é Senhor e dono de toda a situação. E cabe a nós, como filhos obedientes que deveremos ser, obedecer. Nada mais. Resignar-se humildemente e ter paciência até o dia que for possível o reencontro. E assim tem que ser. Não há outro caminho. Faço o risco, travessão. Vamos ao assunto da noite. Eu pedi a Beth para fazer a leitura de uma das parábolas, para mim, que mais chama atenção a minha pessoa. A parábola do mal rico. O mal com U, o substantivo. Não é mal entendido, um homem que era mal, mas na verdade o que se comenta dele é uma situação diferente. Mas vamos colocar isso daí como para tocar um pouquinho mais adiante. Na verdade, nós procuramos hoje um tema que se chama Orai e Vigiai. Então, isso vem de Jesus, 2000 anos, essa recomendação, orai e vigiai, constantemente. E aí a gente, dentro da religião, poderia até supor que nós estamos dispensados de orar e de vigiar, porque nós vamos, ou a gente vem constantemente à casa espírita, vamos a outro templo religioso, já fizemos a obrigação e, por conseguinte, nós estamos protegidos. Falando em português mais clássico de literatura, lendo engano. Ninguém pode viver sem orar e vigiar.
Jesus orou intensamente. Ele é um exemplo. Ele era o filho perfeito. Ele era mestre. Nunca deixou de orar. Orar é conversar com o nosso Pai. E vigiar não é vigiar os acontecimentos, as circunstâncias, muito menos as pessoas. As pessoas, quando a gente põe de vigília contra elas, já muda de sentido e passa a ser desconfiança e gera problema em nós. Na verdade, vigiar significa percebermos o que vai em torno de nós. Porque às vezes nós não viemos aqui para ficar declarando semanalmente ou diariamente amor a Deus e cumprir religiosamente a nossa parte para com Deus em forma de agradecimento e de louvor a Ele. Nós devemos ser um filho ativo. Quando Jesus ensinou orar e vigiar, Ele pediu para isso, para que a gente tenha uma atividade constante no bem. Então existem pessoas que supõem que ele esteja bem perante Deus, por ter algumas aparências. Mas Deus não vai por aparência. Deus olha o conteúdo da criatura, o coração. Jesus, uma vez, utilizando-se de uma metáfora, um ensinamento, falou assim: e tem muitas pessoas que parecem aquelas cestas bonitas de pães, ou de doce, ou de bolo, ou de frutas, mas que embaixo tem uma serpente. Quando você vai pegar, você é picado. Na verdade, as aparências que nós vemos muitas vezes, elas são difíceis. Então, Jesus um dia pediu encarecidamente para a gente orar, e orar muito, porque na oração nós vamos traçando um sentido melhor da nossa vida. E a gente não facilita em nossa vida. Quando eu digo nossa vida, é o interior, que é aqui que reside as nossas aflições, as nossas dores e sofrimentos, não só no corpo como na alma. A alma, ou o espírito, é que expande a dor e a aflição para o nosso corpo. Há umas coisas assim que a gente não tem explicação. Não faz muitos meses eu fui visitar uma jovem que ela casou-se a segunda vez, né? E ela pediu que no dia eu fosse fazer uma prece, fizemos e tudo mais. O primeiro filho adveio de uma relação conturbada, e quando ela ganhou esse primeiro filho, ela não desceu uma gota de leite materno. O menino sofreu. Nasceu a segunda criança, segundo casamento, sem conturbação, dentro do amor, e agora ela tem leite fartamente. A vigília que nós falamos é isso, para que a gente não ocasione prejuízo a nós e quem está próximo de nós. Por quê? Na primeira relação ela se conturbou, odiou, magoou e tudo mais. Transformou o corpo dela em problema. No segundo, não. Como estava tudo às claras e mais ou menos aproximado em Deus, tudo se beneficia. A oração faz com que a gente não se prejudique e não prejudique ninguém. Então nós vamos fazer umas colocações pequenas para terminarmos com essa parábola que foi comentada e lida pela Beth. Então vejamos. Esses dias, uma pessoa me procurando na casa espírita, ela está dizendo: olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. Fisicamente ela está um bagaço. Ela não tem muita idade também não. 75 anos eu acho ainda que não é muita idade. De 85 para lá é que o corpo realmente começa a sentir as aflições. E ficamos conversando e ela contando das dificuldades físicas e tudo mais. E a situação financeira dela é boa. E
Então, eu perguntando para ela como é a forma de vida dela e tudo mais, ela falando assim, olha, a gente precisa fazer muita economia, São Paulo, mas muito, porque cada vez que eu vou ao médico, é tanto que o médico cobra, é tanto de exame, é tanto de medicamento, é tanto de fisioterapia, é tanto de não sei o quê. Eu olhando para ela, deixei ela contar, porque ela se expôs que sofria tanto, que não era possível, que era de outra vida, aquilo, porque que ela tinha um corpo tão difícil. Estamos conversando. Aí eu perguntei para ela, como que a senhora se alimenta? Eu vou pouco no mercado, eu compro o básico, o essencial. A senhora não se passa alguma vontade? Não, passar vontade não, mas eu faço muita economia para guardar o dinheiro para ir ao médico. Aí eu falei, mas não tem nada de errado? Ele, não, estou certo. Se a senhora pegasse o dinheiro que a senhora tem e se alimentasse melhor, não evitaria a senhora ir ao médico e tomar remédio? Não sei, quem sabe, né? Mas eu acho que não, acho que eu nasci para sofrer. Então, a pessoa já criou o hábito, ela ama falar que ela é doente, porque com isso ela atrai visitas, ela é viúva, ela então tem a piedade dos outros, e isso não é bom para ninguém, atrair dos outros, porque nós somos sofredores, e ter piedade de nós não é bom, em hipótese alguma. Aí expliquei a ela, a senhora deveria comer assim, 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 assado. Ela falou assim, mas quem falou isso para o senhor? Eu falei, eu que falo para mim mesmo. Eu não vou ao médico, eu não uso médico, eu não vou à farmácia, trabalho bastante e tenho saúde. Mas quem que me ensinou isso foi a doutrina espírita, acudindo adequadamente o meu corpo, dando a ele tranquilidade, não se expondo a muitas mágoas, muitos ódios, não se revoltar, não se agitar, não ficar tenso, já ganho um bom pedaço de alegria. A maioria das doenças nossas são enfocadas e vividas por nós mesmos. Ansiedade, tensão, preocupação. Essa senhora mesmo, se um neto dela vai casar-se daqui 6 meses, ela já fica tensa com a roupa, o que ela vai fazer, como é que ela vai fazer, então ela cria uma situação e fica naquele comentário constante até aquilo, e depois ela se sente decepcionada porque não saiu da forma como ele. Jesus pediu a nós que nós vivêssemos cada dia o seu problema. Então devemos viver só hoje os nossos problemas. Nós não podemos ficar pensando o que já foi, o que perdemos e o que poderá ser amanhã, porque a gente fica triplamente sofredor. Pensa no ontem que errou, vive o hoje aflitivamente e já cria tensão para o dia de amanhã. Foi por isso que Jesus pediu para a gente orar. E muitas pessoas dizem assim, mas não consigo. Consegue. Nós conseguimos. Quando o médico diz ao cidadão, o senhor para de fumar, o senhor morre, ele muda. Se diz ele assim, o senhor para de pôr o copo na mão, o senhor morre, ele para. Desde que tenha uma situação. Da mesma forma é o que eu digo e é o que Jesus pediu. Só que Jesus não pediu em forma dura. Se não orarem, não vigiarem, não. Orarem e vigiarem. Com carinho, com amor. Comecemos a fazer isso, para ver se a vida não se modifica para nós. É fácil. A oração, então quando a gente ora, nós podemos orar em qualquer lugar, qualquer situação e tudo mais. E quando nós oramos, os bons espíritos vêm até nós, trazer o que nós estamos pedindo. Mas eles trazem força, bom ânimo e coragem. Mas a primeira coisa que nós devemos pedir é para a gente não cair em 2 situações delicadas. Primeiro, desanimar, e segunda, desesperar.
O desânimo diz que quando uma criatura desanima da vida, diz que Deus manda brecar qualquer auxílio para nós, porque se há alguma coisa que Deus não aceita em nós, é desânimo. Porque nós temos condições e fomos feitos de uma forma que não tem como nós desanimarmos diante de nenhum problema na vida. Não é para desanimar, porque tudo há solução. Então, São Francisco de Assis que dizia assim, comece, então quando a pessoa acha que ela não consegue fazer, eu já falei isso aqui de outra vez, comece fazendo o necessário. Pelo menos um Pai Nosso de manhã e tenta tirar todas as preocupações. Com o tempo, nós vamos fazendo o necessário para a nossa paz, nós vamos depois passar a fazer o possível. Aí começamos a fazer até mais. Dá para fazer sim. Porque a pessoa que não ora, toda vez que você fala, faz isso, aí eu não consigo. Mas consegue? Não, não consigo. Então é melhor deixar essas pessoas por si próprio, porque a dor vai se encarregar de colocá-la no lugar devido. Então, quando nós começamos a fazer o possível a gente começa a fazer bastante. Daí uns tempos nós estaremos fazendo o impossível. O impossível. E o impossível é não reclamar, não desanimar, não desesperar, não enervar-se, não ficar tenso. Tudo isso é o fator degenerativo de problemas em nós. Então, existem inúmeras pessoas que gostariam de vir ao centro espírita e falassem assim, dá uma olhada em mim. Pois não, estou te olhando. Eu estou com algum problema? Eu falo, não sei. Agora, existem pessoas que querem achar que os outros têm problema e falam, não, pode achar que nós vamos solucionar. Isso foi bom até quando as nossas mães nos aleitavam, davam o seio para nós. Depois disso, nós somos obrigados a andar e criar com as nossas próprias pernas para termos a satisfação de uma consciência que endossa os nossos atos. Porque a pessoa feliz é aquela que cumpre as suas obrigações e ela diz para consigo mesma, fiz as minhas obrigações, aí ela descansa. Isso é uma das melhores orações, não precisa nem rezar, mas se nós fizermos o que está escrito para nós fazermos, já é um grande benefício. E vigiar, não é vigiar os outros, deixa os outros agir da forma que eles quiserem, agressivamente, maldosamente, o problema é deles. Uma vez, Pedro chegou em Jesus e disse assim, Senhor, estão me acusando que eu estou desviando alguns mantimentos que é para os pobres. E Jesus olhou para ele e falou assim, a tua consciência te acusa? Ele falou, não, então fique em paz. Se a nossa consciência não perturbarmos, orar e vigiar é para ter a tranquilidade de consciência, que aí a pessoa é dona de si e dona da vida e saberá levar uma vida feliz. Então, quando a Beth leu, é para nós colocarmos na nossa conversa de oração e vigilância. O mal rico. O comentário é o seguinte: o pobre morreu e foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o céu. E o rico foi para o inferno. Então, está dividido o seguinte: o pobre vai para o céu e rico para o inferno. Errado. Completamente errado. Vamos pegar umas colocações do que a Beth deu. Eis que havia um homem rico que se banqueteava magnificamente e que vestia linho e púrpura todo dia. Naquela época, o único tecido que tinha era branco ou preto. Púrpura é uma cor vermelha, bem puxada, e ela vai quase para o lado do roxo.
Então, para ter aquele tecido, precisava ser muito rico, precisava ser extraordinário. E linho, ninguém usava de tão caro, porque o tecido linho, ele vem de uma planta. E para fazer o tecido, na época, que era tudo rústico, era muito difícil. Era a roupa do rico, não era? Linho e púrpura. Então ele era alinhado. Provavelmente aquilo ficava impecável. E o Lázaro tinha, olha como Jesus foi, deu nome por desgraçado. Chamava Lázaro. Ele não deu o nome do rico. Por que ele não deu? Porque o pobre pôs o nome e o rico não. Porque não interessa. Porque falando que é rico, seja Pedro, João, não interessa. É rico, já tem um vestido. Mas um pobre tem que falar qual que é, porque a maioria é pobre. E aí, qual era a roupa do pobre? Bete, só feridas. Ele tinha um corpo cheio de chagas. Ele tinha, vamos falar, pústulas. No dia de hoje, a medicina chama de pênfigo foliáceo. É aquela doença do fogo que queima. Ele era cheio disso. Só que o mais importante ali, o pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno, não é por causa do que eles viveram, é por causa da atitude que eles tiveram na vida, por causa da atitude que eles tomaram. O rico, por exemplo, ele saía à porta da casa dele, ele via o pobre miserável que sentava lá, que suspirava para comer o que caía da mesa dele, só o que jogava fora. Ele não queria sentar na mesa do rico, ele não queria o lugar do rico, ele não amaldiçoava o rico, ele só queria. Só que ele nunca deu. A indiferença dele para com aquele é que Deus não aceitou. Não é o fato dele ter sido rico, é o fato dele ter sido indiferente para com o pobre sentado à frente da casa dele. Foi por isso. E o pobre ganhou o céu não é por causa da ferida, da fome, da necessidade. Ele foi para o céu porque ele aceitou aquela vida humildemente e não reclamou. Só por isso. Não é por causa da pobreza. Porque os ricos perdem a oportunidade de entrarem no céu por se julgarem donos da sua riqueza. Quando nós somos usufrutuários, nós só podemos usar. E Deus admira muito as pessoas ricas que não guardam as suas fortunas no cofre dos bancos, mas se empregam em trabalho. Esse não perde. E o pobre pode perder a chance de ir para o céu, se ele reclamar, lastimar da vida. Ele perde também, se ele não tiver paciência. Então, para orar e vigiar, então, por exemplo, nós estamos diante de uma situação totalmente adversa. Nós conhecemos muitas pessoas assim, que tem época que não tem o necessário para comer. Deus testa, às vezes, algumas pessoas assim. E é aí que Deus verificará como é o caráter, a qualidade daquele filho. Não existe um ditado que diz assim: o bom cabrito é aquele que não bebe. Então, Deus dá uma certa temporada na vida da pessoa para o lado bom. Quando ele vê que aquele filho está no lado bom e ele não procura ninguém, não quer auxiliar ninguém, Deus, como ele é o dono de tudo, ele diz assim a um dos filhos: vai lá e retira o que eu dei. Aí a pessoa tenta correr para agradar a Deus e não consegue. A chance é uma. Se perdermos, depois
ninguém agrada a Deus. O que Deus mais ama é quando nós assistimos os nossos irmãos em dificuldade. E a maior dificuldade que as pessoas têm na vida é de expor ou achar uma pessoa para contar a sua dor. É a coisa mais difícil. Uma pessoa de 70, 75 anos, ela torna-se repetitiva daquilo que ela já fez e foi. E constantemente ela conta a mesma coisa. E quando ela vai dizer a outra pessoa, diz assim: a senhora já contou para mim isso. É isso que Deus não aceita. É para termos paciência extrema com essas pessoas, porque elas desejam conversar. Existem pessoas, né, que é assim, uma certa época, eu fui subgerente de uma agência bancária. Gente, eu não vencia telefone. Ainda bem que não tinha celular na época. E aquele tocava o dia inteiro e as pessoas, Toninho. Eu chegava e falava para a minha esposa: não passa telefone, resolve, não aguento mais. Hoje, eu sou sozinho, né? Viúvo, o telefone não toca. Eu olho para ele e falo: toca de vez em quando. Já foi a época. Então, nós temos que ter uma tolerância muito grande. Mas ele toca um pouco, porque palestra daqui, não sei o que lá, filho e filha e tudo mais. Para falar em filho e filho, sábado eu me tornei novamente avô. Nasceu a minha neta, Carolina. Sábado ela cabia dentro de uma caixa sapato, tão pequenininha, 2,2 kg, porque é complicada a gravidez da minha filha, mas já recuperou bem, não precisou de nada. Louvado seja Deus. Então, nós, na verdade, o que Deus mais quer é que nós, nas orações nossas, a gente inclui a dor dos outros. E a gente tem a tolerância com as pessoas comentarem. Então, por exemplo, falando com as pessoas de mais idade. Esses dias eu encontrei com um amigo que ele veio de Rio Preto. Ele vai de Rio Preto todo final de semana, porque o sogro dele está numa situação muito delicada, com Alzheimer e Parkinson, as duas coisas juntas. Então tem que revezar todos os filhos na hora. E a gente conversando, então numa padaria, falou assim: mas o meu sogro está dando um trabalho para mim, nossa, ninguém aguenta. Falei: olha, é mesmo, é difícil. Eu vi que ele não podia conversar mais coisas, porque ele já estava muito nervoso. Ele saiu, fiquei depois olhando para ele e falei: nossa, é que não tem religião, então não podemos explicar. Porque tem umas coisas que, se tem pessoas que merecem amparo, são os velhos. Outro dia, eu estava brincando com o meu filho, o mais novo, está em casa. Falei assim: você sabe quando você custou já na minha vida? Nós só vai fazer conta do quanto eu custei. Vem cá, senta aqui. Que ele estava reclamando de uma coisa, vem cá. E fui fazendo umas contas, bicicleta, pai, mas a gente custa caro assim, eu pus por baixo. Aí chega na velhice, não querem mais os pais. A maior das orações é a seguinte: diz que quando a gente ora, os espíritos ouvem as nossas preces. Mas quando a gente acode os outros, praticando a caridade, aí o céu desce até nós e fortalece nós naquilo que nós fortalecemos a outra pessoa. Por exemplo, tem uma senhora que ela gosta de contar as aflições dela, falar: eu estou tão sozinha e não sei o quê. E às vezes ela está com 96 anos, mais lúcida ainda, sabe? Vai no mercado, vai no banco, tem noção de tudo. E ela tem um filho da mesma idade minha e nós somos vizinhos. Ela conheceu os meus pais e ela fica falando: a gente chega assim, todo mundo parece que fica vendo, você vê a minha pele e tudo mais. É a essas pessoas que devemos abraçar e beijar. E quando uma pessoa fala de uma
de um que está dando trabalho é a seguinte: eu fico pensando, qualquer criancinha recém-nascida, qualquer pessoa dá banho, lava do jeito que sujeira tiver, e o idoso fica abandonado na mão de profissionais que não têm paciência. E nós não podemos esquecer que o velho de hoje será a criança de amanhã. E quem tratou mal ou maltratou o velho de hoje vai recebê-lo amanhã porque fez indiferença. Morreu ruim porque você não deu assistência quando era tua obrigação. Essa é a melhor das orações e a melhor das vigilâncias. Os nossos pais têm que morrer. Então, como o mau rico foi para o inferno e ele não pôde sair, ele conversava, pedia, mas não podia sair. Diz que ele foi para o inferno. O inferno, ali, pode-se ler, fala de um precipício. Então vamos fazer como que seria mais ou menos. Porque não tem luz o lugar. Diz que o mau rico, provavelmente, ele foi vivendo em um lugar assim. Então, se são dois paredões, formam um desfiladeiro, como chamam em filmes. A luz mal penetra assim, ou quando ela cruza nos dois horários, no sentido de oriente, aliás, do nascente para o poente, do poente para o nascente. Então, o sol, então diz que daqui ele avistou o céu e ele pedia: peça para Lázaro vir aqui molhar um pouco de água na minha língua, porque eu padeço de sede que queima e me corrói. É o Evangelho. Deus disse: não, não pode. Isso daqui é intransponível. Por quê? Você teve a oportunidade e não fez. Você foi um egoísta. O egoísta pensou só em si próprio. Nunca suspeitou que alguém sofresse, que alguém tivesse dificuldade, que alguém chorasse, que alguém precisasse de um medicamento, que alguém precisasse de alguma companhia. E isso daqui, ele vai ter que se arrumar, se arrepender de ter sido egoísta e pedir uma outra oportunidade, aí que vão retirá-lo e provocar a reencarnação. Provavelmente, uma pessoa que viveu como um mau rico, a próxima encarnação dela é de extrema miséria, necessidade, dificuldade, corpo frágil e emprego difícil, para educar a alma que petrificou-se. A alma petrificou-se no egoísmo. Todos os egoístas que só pensam em si ou nos seus, é a morte mais dolorosa que tem. É abandonado, ninguém se lembra, ninguém pode visitá-lo. Então, nós vimos um pobre que conseguiu, mas ele só conseguiu porque ele vigiou a vida inteira para não deixar uma exclamação sair da boca dele de lamento, porque a vida dele era diferente ou difícil. E aí a gente pergunta: e eu ou nós, o que nós devemos fazer? Cada um cuide de si. Em nos assistindo ou nos ouvindo, percebam que há nisso um chamamento à nossa realidade. Hoje nós estamos aqui, amanhã a vida pode se modificar e Deus pode convocar-nos para uma situação mais difícil. Mas tudo que seja, nós devemos agradecer a Deus constantemente da vida que Ele nos dá. Se estamos em uma vida sem dificuldade, está tudo às mil maravilhas, mais necessidade temos de orar. Quando tudo corre a nosso favor, mais necessidade de vigilância e de oração, porque é aí que será pedido mais situação.
os grandes comandantes de navios que cruzam os oceanos do nosso planeta, eles dizem que quando o mar está calmo, é a hora mais difícil que eles têm. Porque eles têm que ter uma noção via radar do que está por vir. Porque o mar nunca dá tranquilidade. Quando pensa-se que o mar entrou em calmaria, eles tentam já procurar longe aonde que virá alguma dificuldade para contornar. A vida nossa, quando ela vai muito boa, agradeçamos. Utilizemos esses momentos para distribuir tudo que Deus colocou em nossa vida. Por exemplo, uma das coisas mais vantajosas que Deus colocou em nossa vida chama-se saúde. E o que nós temos feito da saúde? Eu vejo os jovens querendo descansar e os mais velhos querendo trabalhar. Porque o trabalho sempre foi o responsável pela nossa felicidade, pela nossa paz, e será sempre. Devemos sempre mudar de atitude. Mas a maioria de nós, ao longo da vida, nós temos sido entregues a nós mesmos nessa condição do mal rico. Só se preocupar conosco, com a nossa vida e com a situação nossa. Deveríamos dar aquilo que sobra, aquilo que podemos fazer e dar aos outros. Eu fico imaginando a pessoa, quando ela se dispõe a trabalhar no bem, o tanto de benefício que ela pode fazer, tantas bênçãos que ela pode fazer. Esses dias, numa cidade próxima do nosso aqui, um senhor de muitas posses, ele tinha um único filho, a paixão dele. De repente o menino olhou para o pai e disse assim: eu não estou bem, pai, estou com uma coisa tão ruim. E o pai falou: o que você está sentindo? Eu não sei, é uma coisa esquisita, pai. 5 anos. Ele falou: mas o que foi, meu filho? Ele deu uma de desmaiar, pegou o filho, correu para o hospital, chegou lá no hospital, o médico olhou para ele e falou assim: o que aconteceu com o seu filho? Ele falou que sentiu mal. Ele falou: olha, o seu filho faleceu. Era a paixão do pai. O homem quase enlouqueceu, porque a vida inteira dele, tem 29 anos, moço, né? 29 anos, ele só cuidou de si e das coisas, e do patrimônio. Agora ele se viu obrigado a dar uma volta na vida dele e foi batendo numa casa espírita, pedindo auxílio. Agora, a pessoa que atendeu ele disse assim: só resta um medicamento para você. Ele falou: qual que é? Paciência. Ele falou: mas não dá para tolerar a falta do meu filho. Ele falou: mas, sabe, a pessoa muito consciente diz assim: nós achamos que somos nossos filhos. Os filhos, a esposa, o marido, tudo mais, são iguais às nossas joias, que não são nossas. Um dia o dono vem buscar. E o seu filho, provavelmente, só tinha que viver 5 anos. E mais nada. Não, mas pelo amor de Deus, eu preciso ir mais. Ele não sabia que a mulher dele estava grávida. Então, a misericórdia do Pai sabe que nós devemos passar por alguns momentos difíceis, mas em contrapartida, Ele vai colocando a outra parte boa em nossas vidas. Aparece uma dificuldade, nós deveremos procurar solução. E a melhor solução é orar e confiar em Deus e no Senhor Jesus. Porque tudo será solucionado. Eu fico imaginando, por exemplo, daqueles que ainda não conheceram a verdade como nós conhecemos com os nossos entes queridos, a gente falando, a gente para terminar sobre o dia de hoje, que eles estão vivendo numa situação que lhe é própria, quando outros, por ignorância, ainda correm ao cemitério e vão lá e olham no túmulo. Ali não tem nada mais. Ali não existe mais nada, nos seus restos mortais.
os nossos entes queridos, eles foram para algum lugar. E se o nosso ente querido fez da vida dele ou da vida dela um hino de amor a Deus, cumpriu a sua obrigação, criou a amizade entre todos, criou simpatia, fez o bem, ajudou o próximo, pode esperar que ele está melhor do que nós? Deixa-o, porque nós ainda, às vezes, estamos na condição de prisioneiros. Nós e a pessoa querida, nós estávamos na mesma cela. E veio lá o oficial de justiça, ou quem seja, disse assim: o senhor está livre da prisão. E tirou do corpo e levou para esses mundos melhores. Quanto a nós, devemos ainda cumprir o resto da nossa pena. Está bem mais adiante. Nós precisamos de mais experiência. Nós precisamos ainda de mais trabalho. Deus achou que é pouco. Nós precisamos ir bem mais adiante. E talvez tudo para ter um lugar melhor. Porque esse mundo acima, ele é tão engraçado, assim, de coisa que eu fico às vezes assustado nos estudos. O André Luiz, no primeiro dia de trabalho dele no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, ele comenta que ele trabalhou mais do que ele então precisava. Trabalhou muito no socorro. E ele foi descansar lá, ele espírito desencarnado. Nesse plano que ele vivia na época, ele foi descansar. E ele lá dormiu e teve um sonho. E nesse sonho ele foi estar com a mãe dele, que morava num outro lugar melhor do que o dele. A vida é de degrau. É degraus, né? O plural, não é degraus, não, degraus. Então, de degrau. Cada um vai colocando. Os que mais amaram, sobem. Os que mais esqueceram de si próprio, vai mais alto. Os que se tornaram últimos, humildes, cresceram mais ainda. Quanto mais nos apagarmos para criar a imagem de Deus em nós, melhor para nós. A queixa desaparece, a dor desaparece, a gente convive com as dificuldades calmamente, tranquilamente, sem susto, não tem depressão, não tem nenhum problema, não precisa tomar nenhum medicamento. Apenas utilizaremos de um só medicamento: orar. Orar e vigiar. Porque nós já fizemos muito estardalhaço. Nós já fizemos coisas que Deus nem permite que a gente saiba, e nem é bom saber. É bom cumprir agora, orando e vigiando, para que não tenhamos um fim lamentável. Vocês imaginam a gente viver, por exemplo, 90 anos, é igual preparar para um concurso, né? Bia, do Enem. Então nós vamos fazer uma prova que seja, e depois nós esperamos o resultado, não é? Falar, não fui aprovado. Deve ser doloroso, né? Porque quando se presta um vestibular, um exame, um concurso qualquer, a esperança é que a gente entra. E não entra e fala, mas aonde foi que eu errei? E a maioria das pessoas vive a vida inteira preparando para a grande prova, que é sair desta para outra vida. Os aprovados é aqueles que não levam mágoa, raiva, e nem ele semeou nos outros. Ele vai tranquilo, vai descansar, vai para um mundo melhor, para se arrumar para uma nova jornada, porque a perfeição nossa está um pouco longe. Amar com pureza ainda falta bastante para nós. Todo mundo balançando a cabeça. Como diz aquele, é o samba de uma nota só. Então, a solução é amar.
Se não for amado, não tem problema, mas ama. Se não formos amados e reconhecidos por ninguém, Deus paga 100 vezes mais daquilo que só agora até dia 31 de fevereiro, tá bem?